Dando continuidade, vamos aqui a uma proposição, ok? A proposição é o seguinte, né? Seja U, V e W, né? É LD se e somente se um dos vetores é gerado, um dos vetores é gerado pelos outros dois, ok? Então não é o se, somente se, típico, né? Então se U, V e W é LD, se é LD, então temos o seguinte: primeiro, se esse U e V é LI, da proposição anterior, tá feio, deixa eu ajeitar isso aqui, da proposição anterior, né, temos que esse W ele é gerado por U e V. Pode escrever esse gerado como sendo esse simbolismo aqui, tá bom? Com colchete. Se U e V é LD, temos U igual a alfa V ou o meu V igual a beta U, tá? Assim, podemos tomar o seguinte, por exemplo, né? Eu posso escrever esse U como, por exemplo, alfa V mais 0W, ou, por exemplo, o V, ele pode ser o beta U mais o 0W. Pronto, assim fazemos a ida. A volta. Essa volta é o seguinte: seja, no caso aqui, um dos vetores, né, escrito como outros dois, né? Seja um dos vetores gerado pelos outros dois. Gerado pelos outros dois. Primeira, se esses dois são, esses dois, né, que geraram eles, são ali, devido à proposição anterior, devido à proposição anterior, U, V e W são LD. Qualquer permutação, né, LD, então quer dizer o seguinte, qualquer permutação de vetores LD é LD. Logo, U, V, W é LD. 2. Se esses dois são LD, se esses dois são LD, meu foco, lembre, que é mostrar que U, V e W são LD, tá? Se eles dois são LD, a
A tripla também é LD. U igual a alfa V. Daí, U igual a alfa V mais 0W. E também demais casos. Fazemos analogamente daí U, V e W são LD. Ok? Vamos lá colocar aqui 3 proposições. Proposição é a seguinte: se U, V e W é LI, então qualquer vetor x é combinação linear de U, V e W, tá? Então a demonstração aqui fica como exercício, ok? Temos isso aí. Outra proposição é a seguinte, né? No caso aqui, eu escrevo assim: uma sequência V1, V2, Vn com n maior ou igual a 2 é LD, se e somente se e somente se algum vetor da sequência é gerado pelos demais. Gerado pelos demais. Outra proposição. Também vai ficar a demonstração como exercício. Ok? Então vamos lá, atribuindo a eles proposições interessantes. Que a primeira que eu coloquei agora diz que se U, V e W é LI, então qualquer vetor x é combinação linear deles três, tá? Se eles são LI, qualquer combinação linear, né? Qualquer vetor x pode ser combinação linear desses três. Uma segunda proposição que é uma sequência com n maior que 2 é LD, se somente se algum desses vetores da sequência gerado pelos demais, ou seja, pode escrever um em função do outro. Muito importante isso aí, tá? Se fosse parte de generalização que a gente fez em etapas anteriores aqui. Outra proposição é a seguinte: uma sequência V1, V2 até o Vn, em que n menor, né, n entre 1 e 3
E, Li, se somente se e somente se a equação alfa 1 V1 alfa 2 V2 mais alfa n Vn igual a 0 admite apenas a solução nula. Apenas a solução nula. O que seria apenas a solução nula? Alfa 1, alfa 2, até esse alfa n igual a 0. Ok? Para encerrar a aula de hoje, vamos fazer aqui alguns exercícios. Tá bom? Vamos lá. Exemplo. Exemplo é o seguinte, seja A igual a U mais W, B igual a 2U mais V menos W e C igual a V menos 2W. Prove que o VW é LI se somente se A, B e C é LI. Ok? Vamos lá. Ida e volta, né? Então, seja, no caso aqui, né, A, alfa vezes A, beta vezes B, né, vezes C, igual a 0. Daqui, eu vou escrever assim, ó, alfa, o A, ele é U mais W. O B, 2U mais V menos W. O C é V menos 2W, igual a 0. Ok? Então, isso escrito. Então, vou isolar U, né? O quem está na frente do U é o alfa. Aqui eu tenho mais 2 beta. Aí eu vou isolar o vetor V. Beta V mais alfa menos beta menos menos 2 igual a 0. Mas o que você tem? A hipótese inicial diz que U, V e W são LI. Se U, V e W são LI, implica dizer que essas coordenadas aqui na frente, né, esses coeficientes são todos iguais a 0, ou seja, alfa mais 2 beta vai ser igual a 0, certo? Beta igual a 0, alfa menos beta menos igual a 0. E aí você vai construir aqui, né, resolver aqui um sistema. Beta igual a menos alfa por 2 menos igual mais igual a 0, quer dizer que esse valor aqui é alfa sobre 2. E aí, substituindo tudo aqui, eu tenho alfa. Aí aqui vai ficar mais alfa sobre 2, substituir ali o beta, menos 2 vezes alfa 2, certo? Igual a 0. Quando você resolve isso aqui, você acha alfa igual a 0. Substituindo esse aqui, o beta também é 0 e esse também é igual a 0, né? Então, logo, esse seu A, B e C, como tem aí no exemplo, são LI, tá ok? A volta aqui vai ficar como exercício, mas também sobre os mesmos moldes, tá bom? Vai ficar sobre os mesmos moldes, ok? Vamos lá para um colorário
do que a gente fez para a posição anterior. Se V1, V2 até um Vn é Li, então para cada vetor gerado, então para cada vetor gerado por V1, V2, Vn, os coeficientes são os coeficientes são univocamente determinados, né? Isto é, alfa 1 V1 mais alfa 2 V2 alfa n Vn igual a beta 1 V1 beta 2 V2 beta n Vn igual a zero não. Implica dizer o quê? Que esses coeficientes são iguais, ok? N, beta n. Ok? Então com isso a gente encerra a aula de número 6, tá? Parte 6 dessa primeira aula introdutória.